Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Eu vou juntar i7 Smart Security Premium com Comodo Internet Security e vou colocar esses dois caras juntos à prova contra 100 malwares. E assim a gente vai descobrir, será que esse é o combo definitivo de segurança? Se liga na vinheta e vambora pro vídeo. Esse teste vai ser conduzido usando uma máquina virtual criada no VMware, ferramenta essa que se tornou gratuita para uso não comercial. Se você quiser, aqui no canal tem um vídeo mostrando como baixar, instalar e configurar o VMware, link aqui no card e também na descrição. Eu já instalei o i7 Smart Security Premium e também o Comodo Internet Security. Mas antes de fazer as configurações para as duas suítes, eu vou verificar se tem alguma atualização na Microsoft Store e também no Windows Update. Esse teste está sendo realizado no dia 24 de outubro de 2024 e eu vou utilizar esses 100 malwares para poder fazer esse teste. Todos eles foram baixados no mesmo dia 24 de outubro. Essa é a interface principal do i7 Smart Security Premium e eu vou fazer alguns ajustes para que ele não atrapalhe o Comodo e vice-versa. E antes de eu começar a fazer qualquer alteração, eu preciso te explicar uma coisa. A ideia é que o i7 Smart Security funcione como o nosso antivírus principal e o Comodo Internet Security vai funcionar apenas como firewall e também a solução de autocontenção. Então eu preciso desativar quaisquer recursos referentes a firewall aqui dentro do i7 e qualquer coisa relacionada à proteção de redes. Isso porque no Comodo eu já tenho o módulo firewall ativo e em funcionamento. E como você pode ver, eu já desativei o módulo firewall do i7. Mas eu não quero que o i7 LiveGuard fique desativado, até porque ele também é um complemento para a minha própria solução de antivírus que vem dentro do i7 Smart Security. E para que esse módulo funcione, eu preciso ativar a defesa proativa. E com isso, o meu i7 está totalmente configurado de uma forma que eu acredito que não vai interferir no funcionamento do Comodo Internet Security. Então eu verifico se tem alguma atualização pendente para ele. E agora que ele está completamente atualizado e pronto, eu vou abrir a interface do Comodo Internet Security. E vale lembrar que eu não instalei o módulo antivírus. Durante a instalação do Comodo, eu fiz a instalação personalizada, desmarquei o módulo antivírus, e eu já fiz também as configurações para minha autocontenção. Se você quiser, aqui no canal já tem um vídeo mostrando todo o passo a passo de configurações. Inclusive, recentemente eu publiquei um vídeo bem extenso no qual eu demonstro e tento explicar para você todas as opções que existem dentro da interface do Comodo. Se você quiser, os links para esses dois vídeos vão estar aqui na descrição, no card e também no primeiro comentário fixado desse vídeo. E com o Comodo já pronto, eu vou fazer a verificação de atualização para que assim nós possamos, de fato, começar os nossos testes. Mas antes, eu faço a verificação inicial de reputação do próprio Comodo, até porque aqui ele vai encontrar algumas coisas relacionadas ao i7 e eu preciso marcar essas coisas como confiáveis, para que, de fato, o Comodo não interfira no funcionamento do i7. E no caso, o que ele encontra é um certificado digital da própria i7. Mas enfim, eu marco esse cara como um certificado confiável, faço uma nova verificação de reputação e agora sim, aparentemente, está tudo no esquema. Para conduzir esse teste, eu vou executar o Comodo Kill Switch para que eu possa monitorar todos os processos que vão estar sendo executados. Para quem não sabe, o Comodo Kill Switch é uma ferramenta parecida com o gerenciador de tarefas que vem no próprio Windows. E duas das suas principais diferenças são essas. A primeira, ele é uma ferramenta completamente independente de recursos do próprio Windows, independente para o seu funcionamento. A segunda diferença é que essa aqui é uma ferramenta muito mais avançada. Mas antes de executá-la, vamos dar uma olhada no gerenciador de tarefas do próprio Windows para termos uma melhor ideia da quantidade de recursos que tanto o Comodo quanto o i7 estão utilizando da máquina. E curiosamente o i7 está utilizando apenas 3 processos, e esses 3 utilizam bem pouca memória RAM, processamento, disco e rede. Já o Comodo funciona a partir de 5 processos, e cada um deles também consome muito pouco recurso, o que é muito interessante. E se esse teste for realizado e os resultados forem bons, nós temos aqui mais um ponto positivo para esse combo. Por fim, eu vou executar o Comodo Kill Switch e eu vou organizar a minha janela para que você possa conferir o teste e entender o que vai estar acontecendo a partir de agora. Eu vou extrair cada um desses arquivos, lembrando, são 100 malwares e cada um deles está compactado e protegido por senha.
E vale ressaltar que, enquanto eu estou descompactando esses arquivos, o E7 já está instalado, configurado, funcionando, atualizado e monitorando o meu sistema. Então, ele já vai começar a mostrar para mim várias pop-ups indicando ameaças que já foram removidas. E após extrair os arquivos, eu posso apagar os 100 arquivos compactados, restando assim 100 pastas, cada uma contendo um malware. Então, eu vou selecionar todas elas e vou fazer um scan manual com o próprio E7. Após o scan, eu vou reiniciar a minha máquina, e isso porque a verificação em tempo real do E7 já estava sendo executada e ele já estava bloqueando e tentando quarentenar vários arquivos. Então, quando eu fiz a verificação manual, acabou que uma verificação atrapalhou a outra. Então, para evitar problema, eu reiniciei a máquina. E agora eu vou acessar cada uma dessas pastas. Todas as pastas que estiverem vazias, significa que o E7 conseguiu eliminar a ameaça, então eu posso apagar essa pasta. E quando eu termino essa etapa, nós conseguimos perceber que o E7, com apenas essa verificação manual, conseguiu eliminar 91 itens, restando apenas 9, o que representa um resultado muito bom. Então eu faço uma nova verificação manual desses itens que restaram, e como já era de se esperar, o E7 não vai encontrar mais nada, então eu já posso abrir o vírus total para enviar cada um desses arquivos, só para termos a certeza de que cada um deles realmente é um malware. E também para vermos o que outras engines de segurança têm a dizer sobre cada um desses arquivos. Após essa conferência, eu vou te mostrar os arquivos que eu tenho nesse computador, até porque, a partir de agora, eu vou começar a executar cada um desses malwares para vermos como o E7 vai se comportar perante a execução deles e também para vermos o que o Comodo vai dizer sobre a execução desses caras e se algum desses malwares conseguir ser executado ultrapassando as camadas de proteção do E7 e também do Comodo, nós precisamos saber se algum deles vai ter o potencial para criptografar arquivos ou apagar arquivos. Então, esses são os arquivos que eu tenho aqui na máquina. E antes de começar a execução, eu vou conferir novamente os módulos que eu tenho do Comodo que estão ativos. E por fim eu posso começar de fato a execução dos caras. E aqui você vai começar a perceber uma coisa interessante. Lembre-se que o Comodo Internet Security instalado não possui o módulo antivírus. Então, o potencial para que ele identifique algo como de fato um malware é muito reduzido. Só que aqui você começa a perceber um comportamento muito louco. Quando eu executo esse primeiro malware, o Comodo bloqueia sua execução, só que logo em seguida o arquivo é excluído. E isso significa duas coisas interessantes. A primeira é que o Comodo, com a sua autocontenção, impediu a execução desse cara. A segunda é que quando eu executei esse cara, o próprio E7 conseguiu, através da sua análise heurística, identificar isso aqui como ameaça. Então aqui, de fato, nós conseguimos ver esse combo funcionando. Uma switch de segurança bloqueia a execução de algo perigoso, enquanto a outra vai lá e exclui aquela ameaça. Se eu vier aqui na verificação de reputação desse arquivo pela própria interface do Comodo, eu vou conseguir observar que o Comodo de fato detectou isso aqui como malware. Só que a exclusão desse arquivo não foi uma coisa relacionada ao Comodo. Isso porque quando o Comodo consegue remover uma ameaça, ele automaticamente cria uma pasta aqui na raiz do C chamada vtroot. E essa pasta não foi criada, o que significa que o Comodo identificou a ameaça, bloqueou a sua execução, mas não eliminou nem colocou ela em quarentena, o que dá margem para entendermos que quem fez essa parte foi o E7. E agora que você já viu esse tipo de comportamento das duas soluções acontecendo em tempo real, eu vou ficar calado e vou apenas continuar executando cada um desses arquivos.
E aqui nessa etapa, eu recomendo que você olhe bem para a tela, porque a partir de agora você vai notar uma diferença. Isso foi porque aconteceu um problema enquanto eu estava fazendo esse teste. A luz acabou, então eu acabei perdendo esses segundos finais dessa primeira etapa do vídeo. Mas fica tranquilo, porque o máximo que aconteceu aqui foi apenas uma mensagem do Komodo indicando que algo que eu executei foi bloqueado na autocontenção, só que no momento em que o E7 apagou o arquivo, acabou a luz. E aí não sei por que diabos aconteceu isso, mas a pasta do arquivo também foi apagada. O que não significa um problema, é apenas um detalhe que eu precisava te explicar para essa parte do vídeo não ficar estranha. Por fim, eu executo o último arquivo e ele é bloqueado. E aqui vale ressaltar uma coisa. Você deve ter percebido que ao longo da execução desses malwares, alguns deles não foram executados e apareceu um balãozinho do Windows indicando que o arquivo não era compatível, que não podia ser executado. Isso acontece geralmente por dois motivos. O primeiro é porque alguma solução de segurança que eu tenha instalada corrompeu aquele arquivo. E se for esse o caso, o culpado seria o próprio E7. Culpado porque é uma forma de brincar, porque na verdade se o E7 corrompeu o malware significa que ele me protegeu. A segunda possibilidade, que talvez seja a mais plausível, é que aquele arquivo de fato não era um arquivo compatível com a arquitetura x86, que é a arquitetura do meu sistema operacional e do meu computador. Aí para esse tipo de situação, quando você tenta executar um arquivo que não é compatível com a sua arquitetura de sistema, ele não vai ser executado e geralmente é aquela mensagem que aparece. E para esses caras, eu apago o arquivo porque, de fato, ele não vai ser executado nunca na minha máquina, mesmo que eu não tivesse nenhuma solução de segurança instalada. E agora eu vou fazer um outro teste com esse último arquivo. Eu vou desabilitar a autocontenção do Komodo e vou tentar executar esse cara. Quando ele é executado dessa forma, nada vai acontecer, o E7 não vai indicar para mim nada, o que significa uma coisa muito específica. Esse arquivo, por si, não é um malware. Só que ele pode executar algum tipo de ação perigosa, ou seja, é aquele famoso arquivo não desejável. Tanto é que quando eu encerro a execução, nenhum processo continua em execução na minha máquina, nenhum processo fica armazenado, então de fato ele não está executando nenhum tipo de ação diferente daquilo que ele propõe aqui. E eu sinceramente não faço ideia de qual seja o propósito dessa ferramenta. Mas enfim, vamos descobrir agora se o E7 consegue proteger o Komodo contra a execução do exploit que foi feito para afetar o Komodo Internet Security. Se você não sabe do que eu estou falando, aqui no canal tem um vídeo mostrando tanto a execução do exploit, quanto ele destroçando o Komodo Internet Security, e tem também um outro vídeo bem interessante, no qual o próprio hacker que desenvolveu esse exploit conversa comigo e traz algumas explicações. E nesse vídeo eu também tento dar a minha pincelada ali e tento trazer um contexto um pouco mais amplo, tanto com explicações, como também com alguns exemplos para que a coisa toda fique mais fácil de ser compreendida. E o link vai estar aqui no card e também na descrição. E como já era de se esperar, quando eu tento executar esse cara, o E7 bloqueia sua execução e entende que isso aqui é um arquivo perigoso e exclui o arquivo. Ou seja, o E7 protegeu o Komodo. E como nós vimos um pouco antes, o Komodo também protegeu o E7, porque tiveram vários malwares que o E7 não identificou, mas o Komodo bloqueou na autocontenção. E por fim, eu vou tentar executar aquele script nervoso. Ele é um script que causa um problema no Windows, e aqui vale ressaltar que esse script ele não é um malware propriamente dito, mas ele é um script que executa uma ação muito perigosa e que eu particularmente acredito que todo antivírus deveria identificar esse comportamento e bloquear. E mesmo que ele não bloqueie porque de fato não é um malware, mas todo antivírus, toda solução de segurança deveria te mostrar o que esse cara está tentando executar. Isso porque, bom, você vai ver o que acontece logo logo. Vamos só esperar o E7 terminar de fazer a verificação na nuvem e vamos ver o que o E7 vai trazer de veredito para esse arquivo. E quando essa verificação é terminada, o E7 LiveGuard diz para mim que esse arquivo é confiável, que ele é seguro para ser executado. E agora, meu brother, você vai ver o que vai acontecer com a minha máquina quando eu executo esse cara. Lembrando que para ele ser executado, eu preciso desativar a autocontenção do Komodo, porque o Komodo consegue bloquear esse cara, como você pode ver aqui. Então eu vou desbloquear o arquivo dentro da interface do Komodo e vou desativar a Komodo autocontenção. E vou executar esse cara de novo. Lembrando que o E7 indicou para mim que esse é um arquivo confiável e que eu posso executá-lo em segurança.
Mas após executá-lo em segurança, eu preciso reiniciar o meu computador. E esse é o resultado. Considerando a questão de proteção contra malwares, esse combo se mostrou muito promissor, assim como aquele combo que eu já trouxe em outro vídeo mostrando como o Internet Security junto ao Kaspersky Antivírus Free. Enfim, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que está achando da minha jornada até então e se você puder, para dar aquela moral, compartilha esse vídeo com seus amigos. Valeu galera, tamo junto e até a próxima.